Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, você é uma pessoa desconfiada que duvida de tudo e de todos? Gosta de ter a comprovação de tudo aquilo que você pode ver ou não? Como trabalhar o aspecto da fé em alguns momentos da nossa vida? Como crer em algo que não podemos comprovar especificamente? Levantar dúvidas tem suas vantagens, e dúvida sincera contribui para o esclarecimento da verdade, para separar o verdadeiro do falso. Tomé, um personagem bíblico, ficou conhecido na história como um homem da dúvida, por não crer no primeiro momento da ressurreição de Jesus Cristo. Existem coisas na natureza que não vemos, mas podemos sentir, como, por exemplo, o ar que respiramos, as nuvens, o céu que não podemos tocar. E o que dizer dessa máquina chamada corpo humano, com todos os seus órgãos em funcionamento que mantém nossa vida? Como explicar como tudo isso funciona? Quem seria tão poderoso ao criar tudo isso? Você pode entender ou crer nisso? Se você crê, você é uma pessoa feliz. A fé não é matéria de pesquisa científica, mas também não é crendice tola. Muita coisa ensinada, como ciência, nas escolas e universidades, não tem comprovação científica. Estão no campo da probabilidade, especulação, pressuposição, teoria. Assim é a teoria da relatividade, a teoria da evolução, a teoria do surgimento do universo, da vida. Cada vez que lemos um livro de matemática, física ou outra ciência qualquer, vamos sempre encontrar uma linguagem com o verbo no condicional. As pressuposições aparecem uma após outra. Por esse motivo, você não precisa rejeitar a fé. Crer na existência de um Deus criador, por exemplo, simplesmente pelo receio de não parecer racional ou inteligente. A fé não trata com teorias ou pressuposições. Não existem incertezas dentro da fé. Outra coisa, não há incoerência entre a fé e a razão, mas a fé atinge o ponto onde a razão não pode chegar. Ver para crer é muito fácil. O desafio de Jesus é crer para ver. Essas são as suas palavras. Se você crer, verá a glória de Deus. Crer primeiro para ver depois. Se não fosse Deus, poderia ele curar cegos, leprosos e ressuscitar mortos? Se não fosse Deus, seria capaz de ter controle sobre as forças da natureza? Teria ele ressuscitado de entre os mortos, se não fosse Deus? Se Jesus não fosse Deus, teria ele se oferecido para morrer no lugar de pessoas egoístas e rebeldes como nós somos? A verdadeira fé é um dom de Deus, uma dádiva, que é oferecida a nós através de Jesus Cristo. Por um momento, só deixe de lado os raciocínios frios, as dúvidas intelectuais e se jogue nos braços da fé. Hoje, Antônio Carlos é pastor, mas veja só o que ele nos contou sobre a época em que era maquinista de trem. Quando a gente tinha que trabalhar com algum cristão, a gente já, às vezes chegava até a trocar, pedir troca. Todas as oportunidades que eles tinham, eles falavam mesmo do amor de Jesus, queriam passar para a gente uma visão de salvação em Cristo, e a gente não dava atenção, né? Era resistente às palavras. E tem mais. Principalmente aos domingos, a gente tinha aquele estímulo de atrapalhar o culto. Então o meu desejo era sempre no horário de culto passar buzinando, o trem apitando mesmo, até o fim do centro da cidade, ali daquele pedaço da cidade. E a gente eu sempre usava aquelas palavras, né? Vamos atrapalhar o culto dos crentes aí, vamos atrapalhar o culto. Só que em 1995, através de um casamento, ele passou a frequentar essa mesma igreja. Teve momentos de prantos ali, porque foi uma mudança muito drástica na minha vida. Um tempo, coisa de meses, né?
Eu estava ali com aquele pensamento, de repente eu estou assistindo um culto e estou lá vendo o pastor interromper o culto por causa de uma buzina um pouco distante dali, né? E aí eu ficava imaginando o quanto eu interrompi a palavra de Deus de ser pregada aqui nesse lugar. Ainda tive que contar isso para o pastor, falar isso para o pastor. Falar, pastor, olha como é difícil, né? Como é difícil você tá pregando aí e o trem passar. Ele falou, até a história foi mais ou menos assim. Tem um maquinista aí, acho que agora ele parou, ele não está mais aí, né? Tem um maquinista que ele começa lá no pontilhão, ele vem até, e aí é pior, né? E eu disse para ele, falei, olha, esse camarada aí foi um tempo, né? Se acontecer outro agora, já não sou eu mais, mas eu passei e fiz isso todas as vezes que você observou isso, fui eu que passei buzinando dessa forma e com essa intensidade e esse tempo todo ali, para atrapalhar mesmo, falar para ele, era para atrapalhar. A nossa mentalidade era assim, vamos atrapalhar, vamos acabar com o culto ali, né? Pelo menos por um instante. Ao olhar ao redor, o reverendo Antônio Carlos Caetano parece não acreditar onde Deus o colocou, mesmo tendo feito o que fez na época em que era maquinista de trem. Em 97, de 96, eu fiz a profissão de fé e o batismo. Em 97, já um ano depois, no mesmo período, que foi no mês de setembro de 1997, eu já fui eleito presbítero. 2010, seminário, 2013, termino o seminário, 2014, licenciatura e 2015, a ordenação. Final de 2014, a ordenação. Deus agiu com misericórdia sobre a minha vida, misericórdia. Me trazer para um lugar que eu jamais pensaria que eu fosse ser pastor, nem ser pastor, né? Ainda mais aqui nesta igreja. Tão rápido e tão assim, natural que não tem como a gente pensar na mão humana, no dedo humano, mexendo em alguma coisa, movendo alguma coisa. Somente a graça e a misericórdia de Deus mesmo, sobre a minha vida aqui. Realmente, quando cremos, podemos ver a transformação que Deus faz na minha vida e pode fazer na sua vida também. Creia, pois é preciso crer para depois ver. Crer e sentir. Queremos continuar nesse tema depois do intervalo. Não sai daí. Crer e sentir. Este é o assunto que estamos conversando no programa Cada Dia de Hoje. Há coisas que não vemos, mas podemos sentir. Quando se trata de coisas do nosso coração e da nossa mente, podemos sim crer no que estamos sentindo. Amor, ódio, saudade, inveja são coisas que não vemos, mas temos certeza. Elas existem e movem nosso mundo. Se não vejo o amor ou o ódio, posso sentir amor ou ódio no meu coração. A fé pode ser sentida? Existe alguma ligação entre sentimento e fé? Aquilo que você sente, os seus sentimentos, são muito importantes. Não há nada tão frágil como os sentimentos. E os sentimentos se originam nos sentidos, audição, tato, visão e outros. Sentimento é alguma coisa frágil porque nem sempre anda junto com a razão. Sentimento é variável, dependendo das emoções, das condições físicas e orgânicas da pessoa. Num dia você sente que tudo está bem, no outro dia você sente que tudo está mal. Mas pense bem, em 24 horas apenas, as coisas não poderiam ter mudado tanto. Num dia, o marido sente que ama a esposa, sente-se bem ao lado dela, sente a falta dela. Uma semana depois, não sente mais nada. Houve um problema e o que ele sente agora é raiva dela. Já pensou se o amor verdadeiro que une os casais se baseasse em sentimentos apenas? Quando falamos em Deus e nas realidades espirituais, alguns dependem completamente dos sentimentos. É preciso sentir a presença de Deus.
Quando vão à igreja, querem sentir a presença de Deus, alguma coisa palpável que toque as emoções. Caso contrário, o culto é frio, vazio. O que geralmente as pessoas narram e testemunham como experiência religiosa autêntica. Crer e sentir não são antagônicos. Contudo, precisamos ficar avisados de que é possível uma pessoa sentir alguma coisa, mas não possuir verdadeira fé em Deus. Por outro lado, nem todo que crê precisa sentir algo diferente e estranho. A fé está acima dos nossos sentimentos. A fé não depende dos sentimentos, mas os sentimentos devem depender e se fundamentar na fé. As religiões que enfatizam o lado emocional, corporal, físico crescem muito no Brasil. As pessoas se deixam envolver pela música, gritos, choro e o discurso eloquente do líder. O Deus eterno, criador de todas as coisas, dispensa a religião, os sacerdotes, os sentimentos, as emoções, as preces e oferendas. Ele é o Deus único e eterno, se faz presente em todos os lugares do universo, em todos os cantos da terra, nada foge à sua presença. Sentimentos e emoções são instáveis. Variam com os problemas, a saúde, as circunstâncias e até com o clima. Portanto, o importante é a certeza de que Deus está presente em sua vida e não se você sente ou não sente a presença dele. A certeza vem pela fé e se você crê, vai também sentir. Em um exame pré-operatório, Dona Cleide descobriu a leucemia. Na ocasião, ela já tinha mais de 60 anos, idade de grande incidência do tipo diagnosticado, LLC, leucemia linfocítica crônica. Mas com a sua fé em Deus, ela nunca se deixou abalar. Eu sempre tive muita fé, né? Porque eu falava assim, inclusive eu falava para as pessoas assim, olha, eu não quero ninguém me perguntando sobre doença, porque eu não vou morrer de leucemia. Para os seus 3 filhos, ela falava, não precisa se abater, porque eu tenho fé, não, eu vou ficar curada. Durante o tratamento, a confiança em Deus aumentava cada vez mais. Aposentada e mesmo com os incômodos do tratamento, Dona Cleide não parou sua vida. Prestou concurso público e foi aprovada. Curada da leucemia, ela já trabalha há 2 anos como cozinheira em uma creche. A única coisa que eu percebi, que eu fiquei assim com um pouco de fraqueza nas pernas, sabe? Por causa da quimioterapia. E fui no reumatologista. E aí ele me confirmou que a quimioterapia ataca alguns nervos, né? E o cardiologista também me confirmou ontem. Ele falou, mas a senhora, com esse histórico, a senhora está muito bem. A coordenação motora está ótima. Quer dizer, eu trabalho em pé o dia todo. Com 67 anos, já trabalhei muito, né? Trabalho desde os 9. Então já deu para aposentar 2 vezes, né? Dona Cleide não tem dúvidas de que a sua fé a curou. Então, é a minha fé. Uhum. É esse tipo de relacionamento pessoal e íntimo que Deus quer ter conosco. E quem buscar a Deus com sinceridade de coração, certamente o encontrará. Ou melhor, será encontrado por Deus. Como estão suas emoções, seus sentimentos no dia de hoje? Pare um pouco para refletir sobre toda a paisagem ao seu redor. Procure sentir o ar entrando em sua narina, seus pulmões. Sinta a brisa do mar te envolvendo. Sinta o calor do sol que hoje brilhou para aquecer o seu corpo, o seu coração. Depois, erga seus olhos para cima e contemple o céu, a lua, as estrelas. Tudo está lá. O Criador também. Você não pode vê-lo, mas Ele está lá. Se ultrapassar a barreira da dúvida e crer nele, sentirá a sua presença em cada momento de sua vida. Crer e sentir. Queremos continuar com esse assunto com o pastor Jeremias Pereira. Então, não saia daí.
Olá, gente boa! Que nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da salvação, o Criador de todas as coisas, abençoe você, abençoe os seus. E que esse momento seja um momento que você e eu experimentemos aquela comunhão com Ele e a presença dEle enche a nossa vida de paz, de alegria, de amor, de fé e de esperança. Pensa numa coisa boa. O programa Cada Dia hoje nós vamos conversar um pouco sobre crer e sentir. Eu sinto e creio depois, ou eu creio primeiro e sinto depois? Vou contar para você um pouco da minha história. Você vai dar conta de acompanhar aí? Vamos comigo, vai embora não. Eu sou criado na igreja evangélica. Meu pai, já falecido, seu Anatalão Pereira, pensa num homem bacana, de oração, meu pai. E Dona Ilka, minha mãe, lá de Janaúba, sertão de Minas. Dona Ilka fez 90 anos em maio. Pensa numa mulher maravilhosa, de oração. Escreveu a poesia de gratidão do aniversário dela. Ó que sustançona! Pois é, fui criado ali na escola bíblica dominical, sendo levado à igreja. E você sabe, quem foi criado ali na igreja, de vez em quando vem aqueles testemunhos maravilhosos. O cidadão falava assim, porque eu senti aquele toque. Deus movimentou, arrepiei tudo. Você precisa ver, quando eu entrei no lugar, eu senti a presença de Deus, que até os cabelos do pé levantaram. Gente, eu escutava aquilo. Você precisa ver que decepção comigo mesmo. A decepção era bruta, porque eu não sentia nada daquilo, gente boa. Nada. Aí eu falei, eu acho que eu não sou crente não, porque eu queria sentir. Você viu aqui esse testemunho? Quem era criado, quem foi criado na igreja, nunca teve assim. Quando eu fumava, tantos baseados, matei, roubei. Eu não tinha isso. Teve um tempo que eu desviei. Adolescentada, desviei. Não saí da igreja, mas dentro de mim, assim, totalmente longe de Deus. Pode ser o seu caso aí. Vai no culto, vai na igreja, tem uma igreja, talvez você seja católico. Gente boa, mas não tem Deus, entendeu? Não tem. Eu queria sentir a presença de Jesus. Aí a gente cantava assim, a presença de Jesus enche o coração de luz. Cada dia fica cada vez mais rica essa vida com Jesus. E eu não sentia. Lendo a Bíblia, num culto, eu reconciliei com Deus. Criei na palavra de Deus e reconciliei com Deus. Mas aquele negócio do sentir me acompanhando. Entrei num grupo de estudo bíblico, comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o Evangelho de João e tinha que decorar um versículo cada semana. Eu tinha que fazer 12 estudos bíblicos. Aí chegou um versículo que foi belíssimo para resolver essa questão dentro do meu coração. Vamos lá? Vou ler para você. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Somos pessoas emocionais, não é assim? Nós vamos sentir. Por que a gente casa? Porque sentiu
um trelelê em relação à moça ou em relação ao rapaz. Se não sentiu, vai não. Não pode ser só o trelelê para casar, né? Sentiu o trelelê, o cara não gosta de trabalhar, o cara é preguiçoso, você vai sustentar ele, menino, depois o trelelê morre. Então tem que olhar outras coisas. É só um parênteses. Vamos voltar lá no versículo que eu lhe falei. João 14, 21. Eu decorei assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa linda! Deus sabe que nós precisamos sentir. Deus sabe que a fé tem que ser integral. Ela tem que tocar nossa mente e ela tem que tocar nossa alma e nossas emoções. É Deus. Então eu comecei a obedecer, pedi ao Espírito Santo que me desse graça para obedecer. Obedecer as coisas mais elementares. Vou ler na Bíblia e pedindo a Deus força para obedecer. Vou ler na Bíblia e pedindo força a Deus para obedecer. Por exemplo, entregue a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Em todo o tempo, louve ao Senhor. Eu estou com vontade de xingar, estou com vontade de reclamar, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E você sabe que nessa caminhada da fé, tantas e tantas vezes que eu obedeci, experimentei o sentimento da presença do Senhor. Então, muitas vezes, num culto, numa reunião, a pessoa diz assim: Deus está aqui porque eu sinto. Não. Ele já está lá porque ele prometeu estar. Sentir é um detalhe. Você não pode ir atrás só do seu sentimento, porque o sentimento engana a gente. Quer um exemplo? Você já riu? Já. Riu por quê? De raiva? Já. Riu de nervoso? Já. Já riu de, assim, angustiado? Já. Já riu de boa risada? Já. Se alguém te ver rindo, não sabe o que você está rindo. Vamos outro sentimento? Chorar. Já chorou de alegria? Já. Já chorou de tristeza? Também. Já chorou de raiva? Também. Já chorou de saudade? Também. Já chorou de quebrantamento? Também. Se alguém vê você chorando, não sabe qual é o sentimento ali. Percebe? Alguém pode achar que você está chorando de alegria, você está chorando de raiva. Não vá atrás do sentimento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Primeiro, guardar a palavra de Deus. Andar com Deus. Mesmo quando você não sentir, ande com Deus. A seu tempo, você vai sentir o sentimento que confere com o que você obedeceu na palavra. Beleza? Não é porque você não está sentindo que você vai sair da fé, tá bom? Siga andando com o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, eu manifestaria a ele. Então você podia crer na palavra de Deus agora. E a fé é um dom de Deus. Você podia abandonar seus caminhos de pecados, olhar para Jesus Cristo, entregar sua vida a Jesus que morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou, está vivo e agora ele está aí falando a sua alma. Ouça a sua voz. Talvez agora vai acontecer duas coisas espetaculares. Enquanto você escuta, você também sente. Deus é maravilhoso. Eu oro para que nessa hora ele incline seu coração para a sua palavra, mas que ele também se manifeste a você. Vamos orar? Senhor, obrigado que nós somos esse povo assim que precisa sentir. Sentimos amados, sentimos alegres, sentimos tristeza, sentimos ira, mas sentimos também comoção. Foi o Senhor que nos criou assim. E o Senhor nos deu sentimentos. Queremos, Senhor, andar com Jesus. Livra-nos de andar com Jesus só pelo sentimento. Ajuda-nos a crer e obedecer a Tua palavra
igual nos ensina João 14, 21. E descanse o coração dessa, que tenha assim estado agoniado, querendo sentir o toque da tua presença. Se o Senhor se agradar, toca nele agora. Que ele experimente aí o toque do Espírito Santo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece, e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Pra não mais estar só. Programa Cada Dia, hein? Pensa numa coisa boa. Fique junto, hein? Fique junto conosco. Não vai embora não, já sabe. Toda semana nós temos essa conversa boa sobre a palavra de Deus e essa conversa sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Liga para nós aí, ó, 0800, de graça. Ou então, tira aí um minutinho, manda um e-mail, dá uma encorajada, programa Cada Dia. Ó, que sustância! E se você é de Belo Horizonte, ou região, ou estiver visitando BH, ô gente boa, 8ª Igreja Presbiteriana, uma igreja, você vai gostar. Onde quer que fica? Ali em frente ao Minas Shopping. Ali, ó, perto do Hotel do Minas, na Avenida Cristiano Machado, BH. Que dia que você vai? Domingo, pode ser. Depois eu te informo lá os outros. 7 da manhã tem culto, 9 horas culto Escola Bíblica, 17, 19 e 30. E o que mais? Você ganha um abraço lá ao vivo. Beleza? Um abraço, hein, gente boa? Espero você para o abraço ao vivo. O Senhor te abençoe e te guarde. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.